Bom dia! Começando o Desembaraxando, episódio 150, direto do carro do Baracho aqui. Eu tô parado, tá? Não tô andando, não. Aí quem fica fazendo vídeo assim, né? Estão não sei o que, e dirigindo. Coisa feia, né? Fica dirigindo e fazendo vídeo enquanto dirige. Eu tô paradinho aqui. Satisfação estar com você aqui nessa manhã de quarta-feira. Chegamos, né? Eu tava fazendo Desembaraxando antes de ontem, quem acompanhou, e eu não sei por que minha live caiu. Então eu parei. Mas estou de volta aqui. Obrigado a você que participa conosco, ao vivo ou no conteúdo gravado. Fica gravado aqui no Instagram e no nosso Facebook e no nosso YouTube. Peço que você se inscreva no YouTube do Baracho. Muito bem. O que falaremos, Baracho, no Desembaraxando 150? Nessa quarta-feira de manhã, eu marquei algumas coisas aqui e eu quero falar um pouco sobre autocompaixão. É isso aí, autocompaixão. O que é autocompaixão, Baracho? Eu marquei aqui, ó. É quando nós nos abordamos com gentileza, quando nós nos tratamos da melhor maneira possível, principalmente em momentos de dificuldade, principalmente em momentos difíceis da vida. Tem pessoas que são muito rigorosas consigo mesmas, pessoas que nem precisam de críticos de plantão. Elas mesmas são muito rigorosas consigo mesmas. Não se perdoam, têm uma dureza muito grande consigo mesmas. E muitas vezes isso é oriundo até da história, da criação. A pessoa pode trazer dentro da sua cabeça a narrativa de outras pessoas, da família principalmente, da história, da questão transgeracional. Então a pessoa não consegue ter uma gentileza com ela mesma. Até mesmo nas horas mais tranquilas da vida, a pessoa não consegue se permitir ter bem-estar, se permitir o gozo em relação às coisas da vida. E quanto mais nas horas mais brabas, passando o caminhão aqui, ó, nas horas mais brabas da vida. Então, quando a pessoa tem autocompaixão, e vê se você é essa pessoa aí, quando a pessoa tem autocompaixão, ela fica mais aberta em relação às próprias falhas. Não tô falando aqui passar pano para as próprias falhas, tá? Reconheço as falhas, mas eu reconheço e já vou me movimentar. Então a pessoa é mais atenta às próprias falhas, às inadequações, aos sofrimentos pessoais, e a pessoa consegue se perdoar melhor. Você consegue se perdoar? Como é que é você com isso? Ou você só se detona, só se critica e vai colocando uma falta de perdão em cima da outra? É muito complicado. Então a pessoa não consegue ter uma gentileza consigo mesma. A pessoa vai ter vergonha de si mesma, ela vai ter culpa e ela vai ter aquela questão de ficar ruminando muito as próprias falhas. Ela vai ruminar bastante as próprias falhas. E ela tem que já viver o outro momento da vida e ela está ruminando a falha da situação anterior ainda. E vai só embolar. Quando fala ruminar, quando fala autocompaixão, melhor dizendo, de novo, eu não estou falando a questão de você passar pano para você mesmo. Né? Claro que a gente não vai esquecer o que fez. Vai ficar armazenado aquilo. Eu vivi aquilo. Mas eu tenho que mudar o modo como eu olho aquilo, mudar o modo como eu dou significado àquilo. Senão, eu vou virar vítima. A questão de não ter autocompaixão, eu posso me tornar uma vítima dessas coisas, né? E é difícil. E nesse nosso mundo tão corrido, nesse nosso mundo piloto automático, né? Aí vem aquela pergunta, porque eu tô vivo mesmo? Eu tô vivo ou eu não tô vivo? Porque com essa correria nossa, eu não tô mudando o assunto não, tá? Com essa correria nossa, tem hora que até essa dúvida nós temos, né? Estamos vivos ou não? Porque você olha para as coisas ao redor e você não vê acontecer. Essas coisas atrapalham também quanto à autocompaixão, viu? Nós não vemos nada e, inclusive, nós não nos vemos. E quando vemos, nós nos detonamos. Então, nunca foi tão necessário nós termos uma consciência maior quanto ao agora. Olhar mais para o que está acontecendo mesmo.
Porque senão eu vou ficar muito refém da minha imaginação, e se eu tenho essa tendência a não ter autocompaixão, eu só vou me prejudicar. Então estamos num tempo assim, galera, que o nosso foco está sendo muito roubado, sim ou não? Nunca o nosso foco foi tão roubado. Nós somos bombardeados por estímulos, tanta coisa, aquela narrativa de que eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que estar sabendo de tudo, eu tenho que estar atento a tudo, tanta coisa que chama a minha atenção, que eu acabo não olhando para nada ao mesmo tempo. E eu não sei como é que está a minha vida. Então, estamos num tempo, já não é de agora, que o ambiente nos distrai muito. E aí vem essa narrativa do chamado não tenho tempo. Não tenho tempo. Inclusive, não temos tempo para exercer a autocompaixão. Então, a gente tem visto pessoas aí que não praticam esportes, que não atendem as pessoas que precisam delas, que não se engajam em coisas que deveriam se engajar, porque a gente fica nessa conversa de não ter tempo. Se a gente for esperar ter tempo para fazer alguma coisa, nunca vai vir o tempo, tá? Então a vida tá essa correria mesmo. Só que é fundamental nós termos uma chamada pausa intencional. Inclusive para exercer a autocompaixão, porque não estamos pausando, né? Não estamos tendo momentos assim de práticas breves, de se observar melhor, né? Ter pausas com intenção, ter pausas para poder refletir um pouco mais sobre a vida, para ter uma tomada de consciência, inclusive, para poder exercer a compaixão, a autocompaixão. Criarmos habilidades para lidarmos com as distrações que tanto nos assediam e que tanto tomam a nossa vida. Então temos visto aí muitas coisas que os especialistas chamam de ladrões da atenção. Inclusive ladrões da atenção quanto a nós mesmos. Então nós ficamos guiados por narrativas que falam o que é ser a pessoa correta, o que é ser a pessoa certa, e ficamos tão ligados nisso que quando nos olhamos, nós não nos aceitamos, né? Nos colocamos como inadequados e aí exercemos a falta de autocompaixão. Então nunca foi tão necessário termos autocompaixão, que não significa passar o pano em relação a nós mesmos, mas é ter um sentimento que reconhece, é claro, as falhas, mas que eu possa ter uma gentileza maior comigo. E para que eu possa ter gentileza maior comigo, eu tenho que parar um pouco, eu tenho que me olhar um pouco. Viver é exercer a presença. E a falta de autocompaixão, muitas vezes, é quando eu não estou exercendo a presença nem comigo mesmo. Se você for esperar só as suas férias para você regular suas emoções, se você for esperar só a sua aposentadoria para regular suas emoções, se você for esperar só o tal do sextou para regular suas emoções, e muitas vezes de modo até complicado, se entregando aos excessos para entorpecer a sua vida, não vai dar certo isso não. Então é importante nós regularmos a nossa emoção para que possamos exercer a autocompaixão no momento que for possível. Não fique pensando assim em grandes tempos, intervalos para poder exercer isso, para poder se olhar mais, nem que for durante 1 minuto. 1 minuto onde você se autorregula, onde você faz uma pausa, onde você exerce uma maior consciência de você mesmo, para avaliar melhor as coisas. E, consequentemente, ter uma autocompaixão já é fantástico. Já é melhor do que nada. Porque alguns aí só vão parar para olhar alguma coisa quando acontecer uma coisa complicada. Exemplo, doença. Exemplo, perda. Exemplo, coisa complicada da vida. Aí, né? Então, tenha autocompaixão com você mesmo. Não espere os outros ter compaixão com você. Ah, quando tiver compaixão de mim, eu sou feliz. Não é? Não coloque sua vida na mão do outro. Não coloque sua vida esperando validação do outro. É você que tem que ter essa autocompaixão. Não se torturar tanto pelos próprios tropeços. Ser gentil. Desembaraçando a vida tem a ver com isso também, ok? Obrigado pela sua atenção. Obrigado pelo seu carinho. Desembaraçando 150. Se você perdeu o começo dessa live aqui, volta a ver do começo. E se você lembrou de alguém que está precisando, e muito, exercer a autocompaixão, passa para ela, compartilha com ela essa live,
daqui a pouquinho. Beijo no coração, valeu, até mais.